Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Bienvenidos a otro episodio más de Voz Abierta. El día de hoy tengo un episodio especial, un episodio que, como ustedes pueden ver en el banner de presentación, se titula Del español al portugués. Entonces, en ese orden de ideas, les tengo que confesar que estoy un poco nervioso porque mis dos invitados del día de hoy, ambos son nativos hablantes de este idioma tan importante que es el portugués. Y pues ahí tengo que sortearme con ese hermoso lenguaje y ver qué puedo aprender yo en esta sesión tan importante. Y bueno, intentar al menos aprender a decir muy buenos días o muy buenas tardes en portugués. Entonces quisiera darle la bienvenida a mis dos super invitados. Por un lado tengo a Andressa Richter. Y por el otro tengo al ingeniero Lucidio Barbosa. Entonces, para iniciar, Andressa, bienvenida a Voz Abierta. Tarde, ya le cuento cómo es en portugués. Bueno, ahí está. Y ingeniero Lucidio, muy buenas tardes para usted también. En mi región se habla distinto, entonces, boa tarde. Boa tarde, mira. Exactamente. Ese está un poquito más sencillo de pronunciar. Boa tarde. Entonces, bueno, inicialmente pues darle la bienvenida a los dos. Es un gusto tenerlos aquí en Voz Abierta, al ingeniero nuevamente tenerlo aquí con nosotros. Y como bien lo mencionaba al inicio de este programa, tenemos hoy tengo yo un reto muy importante y es, bueno, escuchar y ver cómo es este hermoso idioma del portugués. Así que sin más dilación, y para empezar a conocerlos un poco más, quisiera que por favor nos comentaran aquí a los oyentes de Voz Abierta cuál es su trayectoria de vida personal y profesional, en dónde nacieron, cuál es esa trayectoria académica que tienen y hace cuánto inician su vinculación con la Universidad Militar Nueva Granada. Entonces, no sé si Andressa nos quisiera comentar en portugués cómo es ou qual ha sido tu trajetória? Bom, vamos lá. Então, meu nome é Andressa Richter, eu sou de São Paulo, mais especificamente de uma pequena cidade chamada São Caetano do Sul. Minha formação, minha graduação é em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E também tenho formações realmente de português como língua estrangeira, porque eu sou professora de português e tradutora aqui na Colômbia. Eu vivo na Colômbia há mais ou menos 7 anos, então já faz um tempinho em Bogotá. E sim, faz 5 anos mais ou menos que comecei como professora de português e vinculando também com tudo que tem a ver com a língua, com tradução, correção de estilo, então na área de português totalmente. Bueno, muito obrigado. Muchísimas gracias, Andressa, por esa presentación. Ingeniero Lucidio, ahora por su lado, ¿cuál ha sido su trayectoria académica y profesional? Bueno, yo llevo un poco más de tiempo que mi compañera Andressa, llevo más de 20 años en Colombia, ya naturalizado colombiano, inclusive tengo la doble nacionalidad. Bueno, mi formación base, yo soy ingeniero de producción y les comento que la semana pasada casualmente recibí con bastante gratificación mi convalidación de mi doctorado. Entonces ya oficialmente en Colombia, aunque en México ya era doctor, pues oficialmente en Colombia ya estoy titularizado como doctor en proyectos. Entonces eso ha sido interesante. No obstante, algo muy interesante con Andressa, yo soy de una región distinta. Yo no soy de São Paulo, yo soy de Recife. Casualmente tenemos un convenio aquí de la facultad con esa ciudad y el portugués es más similar al español, es más seco, tanto que Andressa lo conoce y lo sabe.
Bueno, cuando llegué a Colombia, pues tuve el placer de trabajar como profesor de portugués y coordinador pedagógico en el Instituto Brasil-Colombia, en el IBRAC, hace ya bastantes años. Y tuve esa formación en el idioma, más allá del idioma, formación pedagógica como tal, en la parte académica, educativa, y eso ha sido, en verdad, pues maravilloso, ha sido muy interesante. Ahorita, pues ya la segunda pregunta lo hago en portugués, no se preocupe. Bueno, ingeniero Lucidio, muchísimas gracias y bueno, eso es lo interesante del día de hoy, que conozcamos un poco más acerca de esa labor de la traducción que es tan importante en un idioma que se puede decir que es parecido porque vienen de la misma lengua, la lengua romance, ¿sí? Digamos que esa es la familia principal y de ahí se desprende el español, yo creo que el italiano también y por supuesto el portugués. Entonces, la idea es que, bueno, sigamos conociendo este rico idioma. Entonces, quisiera que ahora nos preguntaran, bueno, ya el ingeniero nos mencionó hace cuánto está aquí en Colombia, ya prácticamente también ya es colombiano. Quisiera que Andretza nos contara, bueno, cuánto llevas tú aquí en Colombia, hace cuánto pues estás residiendo acá y cómo ha sido ese cambio de pronto de vivir en Brasil a estar aquí en Colombia. Yo le conté en portugués, pero sí, como yo hace como 7 años, yo estoy en Bogotá y estoy en el área realmente de la lengua portuguesa hace como 5 años. Hasta para complementar un poquito mi experiencia, yo también trabajo con IBRACO, Instituto Brasil Colombia actualmente, bueno, con la Universidad Tadeu, Lozano también, y también soy docente en la extensión de la Universidad Nacional de Colombia, además del trabajo con traducción, de editorial con ustedes. Eso solo para complementar. Ah, bueno. Y ahora cuéntanos esa segunda parte acerca de hace cuánto estás aquí residiendo en Colombia y cómo fueron esos primeros pasos en este país, de pronto esas diferencias culturales. Pero tú puedes hablarla en portugués, ¿no? Puedes responder en portugués sin problemas. Ok, bom, vamos falar português. Se eu falo muito rápido, me avise. Bueno. Bom, realmente eu cheguei na Colômbia para conhecer, realmente para praticar espanhol, ter uma vivência, bom, há 7 anos atrás, e acabei ficando. Gostei muito realmente da Colômbia, me encontrei bastante. Então, existem muitas diferenças culturais, por um lado, mas também, como nós somos da América Latina, realmente, por ser América Latina, temos muita coisa em comum. Então, quando eu cheguei na Colômbia, eu encontrei muito esse calor humano, essa receptividade. Sim, a língua realmente é uma barreira, assim, mesmo sendo muito parecida. Esse é o problema, muitas vezes, né? Realmente a semelhança, a generalização. Às vezes pensamos, é igual, mas não é tão igual assim. E a língua pode ser uma barreira, realmente, que nos separa um pouco culturalmente, né? De um país, de uma cultura conhecer mais a outra. Realmente, tanto a Colômbia conhecer mais o Brasil, quanto o Brasil também conhecer mais a Colômbia. Ah, bueno, mira, ahí está. Ahí más o menos cogí una que otra palabra, ahí voy con el traductor en la mano tratando de sacar. Pero quisiera que ahora esta pregunta para el ingeniero Lucidio, que él nos mencionaba que el portugués que hablaban en su región es un poco más parecido al español. ¿Nos puedes ampliar un poco más acerca de esa lengua que manejan allá en particular? Claro que sí, Cristian. Por que na região Nordeste, e se eu estiver errado, a Andressa vai estar aqui para me corrigir, que ela é professora de todos esses processos. O tema principal, que no Nordeste, foi a primeira região por ser colonizada no Brasil. Então, a gente não recebeu tanta influência de outras partes da Europa. Foi netamente ou basicamente portugueses, depois chegaram alguns holandeses, logicamente a parte africana, que foi a mão de obra escrava naquela época, enfim. Então, o português na minha região é um pouco mais seco, é muito parecido ao espanhol. Só que, se vocês prestarem atenção, a minha forma de falar é diferente. Por quê? Meu pai é gaúcho, fronteira com a Argentina. Né? Minha mãe é sergipana. E eu nasci em Recife. É uma mistura total. A Andressa já tá rindo aí porque ela conhece. Só que lá a gente não fala, por exemplo, bom dia, como em outras palavras, bom dia, muito seco. Igual igual não, parecido ao espanhol, né?
boa tarde, boa noite, entre outras coisas. Então, facilita um pouco mais. E essa caracterização é o que faz com que as regiões do Brasil tenham essas raízes, né? Tenham essa multiculturalidade e que realmente faz com que o brasileiro seja tão diverso que não tem nem rosto comum. Se você chega perto de uma pessoa e diz, você é de onde é? Não tem essa caracterização. A gente tá tão misturado. No sul do Brasil, a Andresa sabe mais do que eu, tem alemão, tem francês, tem italiano, tem tanta gente, tanta mistura, que a gente ficou com essas características. Eu, por exemplo, tenho olhos azuis aqui, ó, tá vendo aqui, ó, alemão, entre outras coisas. Mas isso é o que faz diferente em cada região do Brasil. E por isso que, às vezes, quando as pessoas da América Latina, logicamente línguas romances, chegam no Brasil, eles se identificam com alguma dessas regiões pela forma de falar, pela forma de uma cultura bastante similar. Eu sou, entre aspas, costeño, né? Então, tem algumas coisas parecidas com a costa, ou litoral, da Colômbia. Então, digamos, a musicalidade, o ritmo, apesar de que eu não sou muito festeiro, sou muito mais hogarenho, sou muito mais dentro de casa, tem muita semelhança na parte cultural. Bueno, ahí lo que capté en mi poco conocimiento del portugués y básicamente la gran idea es que así como aquí en Colombia y en muchas regiones se maneja diferentes dialectos, no es lo mismo de pronto como hablamos en el interior, como a personas más de la costa. Igualmente en Brasil hay diferentes dialectos, hay diferentes sonoridades, entonces eso es lo que hace y enriquece un poco más la conversación o los dialectos entre cada país. Andretza tenía la mano levantada, ¿querías complementar algo, Andretza? Sim, uma coisa que é muito curiosa, eu sempre comento nas aulas de português, na primeira aula, é que realmente o Brasil são Brasis, que tem proporções continentais, realmente, e considerando todas as diversidades linguísticas, culturais, regionais, realmente tem uma riqueza gigantesca, que eu sempre digo que são Brasis. Então, só para complementar, super pertinente aí que Lucídio falou. Bueno, muy importante ahí esa pequeña complemento que nos da Andretza. Ahora, como para ir más o menos cogiendo palabritas, voy a decir en portugués lo siguiente. Ahora vamos a pasar para la próxima pregunta. Ahora, ¿no? Es ahora. Entonces, Andretza, cuéntanos un poco desde cuándo iniciaste el recorrido de la traducción, cuándo empezaste como a hacer este oficio de ser traductora, o tú llegaste y empezaste con esto. Ok. Responde em espanhol ou em português? No, en portugués, en portugués. Okay. Esto es... Bom, tudo começou realmente, há 5 anos, desde que eu comecei a ser professora de português, e era muito vinculado, tudo realmente muito vinculado, tudo muito junto, porque, realmente através das capacitações, dos cursos, do contato mesmo, e, aprofundar mais na língua portuguesa, na gramática, conhecer tudo isso, realmente me despertou o interesse, e realmente começou por estudantes. Interesse dos estudantes, como, professora, me ajuda com uma tradução, não sei, de um projeto de mestrado, ou uma tradução de uma carta para mandar para a universidade. Então, realmente começou com pequenas experiências de tradução ao longo, no princípio, realmente, desde que eu sou professora de português, e aí realmente foi algo que eu gostei muito. Então, eu já tive... Eu entrei em contato há alguns anos, há uns 4 anos mais ou menos, com uma produtora de audiovisual de Cali, e eles precisavam de algumas traduções de legendas, como subtítulos, legendas em português, de filmes, curtas, então comecei a fazer isso também, e em geral eu tive realmente já... Sim, experiências com tradução de literatura, poesia, audiovisual, publicidade, artigo acadêmico, e agora especialmente com a editora, realmente mais focado no acadêmico, artigos e toda essa produção realmente da universidade e dos convênios. Sí, bueno, sí. Muy interesante cómo iniciaste tú, pues, a raíz de esas inquietudes de los diferentes estudiantes que querían que pues tú los apoyaras con eso. Entonces es muy bonito, ¿no? Ver cómo la vida te va como encarrilando a labores que inicialmente no tenías en el radar, pero posteriormente, mira, se van dando.
Quisiera ahora preguntarle al ingeniero Lucidio, él también es editor de una revista aquí en la universidad. ¿Cuál es la importancia o por qué es importante también publicar en otros idiomas? O en este caso en el portugués. ¿Qué le permite a la revista que se hagan publicaciones en otros idiomas? Ingeniero. Essa pergunta realmente é maravilhosa, porque a gente tem que começar também a ver novos campos, né, novos modelos, e começar a fazer essa integração, eu digo, continental mesmo. Né? Quando a gente começa a ter contato com outros escritores de outras línguas, no caso o português, a gente vai conhecendo um pouco da cultura, da forma que eles estão pesquisando, que projetos eles estão levando lá que nós não estamos fazendo aqui, que é crucial, porque cada país, logicamente, é quase que um mundo independente na sua forma, na sua originalidade. Então, tem projetos que, por exemplo, podem ser desenvolvidos de maneira muito mais ágil, muito mais versátil, por exemplo, no Brasil, e aqui talvez não, pelas circunstâncias, enfim, políticas, econômicas, terrestres, entre outras coisas. Então, quando a gente começa a ter contato com outros editores, com outros, mais do que editores, com outros pesquisadores, a gente começa a entender também como eles estão andando em outras redes de comunicação, outras redes acadêmicas. Às vezes a gente fica tão fechado, tão limitado na nossa produtividade interna, que a gente sempre está olhando apenas, exemplo, ou produzir, ou trabalhar com espanhóis, ou produzir, ou trabalhar com norte-americanos, a gente esquece que do nosso lado aqui, nosso vizinho, o Brasil, tem uma excelente produtividade acadêmica, tem uma excelente produtividade de banco de dados, de banco de projetos, que a gente pode começar a analisar pela semelhança e também pelas diferenças culturais, territoriais, entre outras. E a gente pode adaptar. A investigação é isso, né? É observar quais são as características que os outros têm e poder adaptar o nosso entorno. Então, quando a gente começa a abrir o campo, o idioma, digamos, eu acho que é a chave maestra. Quando você pega em outro idioma e abre esse campo, perde esse medo de conhecer outras pessoas, de conhecer outros investigadores, pesquisadores, a gente vai começando também a entender outros lineamentos, outras formas de trabalhar, outras propostas e outros recursos que existem que às vezes a gente desconhece. A gente sempre está esperando que o recurso venha de paraquedas. Chegou o recurso, vamos trabalhar. Não, vamos fazer uma aliança com esses pesquisadores, com esses professores, para trazer esse recurso fresco que tem lá e quase ninguém utiliza. Então, é uma abertura de visão, né? De visão, de ver que projetos, que estruturas, que recursos econômicos, que recursos editoriais existem lá que aqui não tem, ou vice-versa, inclusive. E esse trabalho articulado é o que faz com que a gente vá construindo uma rede académica de transformação. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por esa respuesta y efectivamente, ¿no? El poder ampliar el campo de la revista permite que unamos, ¿no? Como esos esfuerzos entre diferentes culturas, que se vean las formas de trabajar en otras latitudes y que se enriquezca mucho más el conocimiento y no sea algo solamente, digamos, a nivel nacional, sino que permita ampliar el espectro de una manera mucho más amplia. Ahora quisiera preguntarle a Andretza cómo ha sido la experiencia trabajando específicamente para la editorial Neogranadina y cuánto llevas pues trabajando con nosotros aqui na universidade. Sim, bom, tá sendo uma experiência maravilhosa. Realmente faz pouco tempo. Faz mais ou menos 3 meses que eu tô trabalhando com vocês. E é muito bacana, realmente. É isso, essa relação realmente gerar vínculos entre o Brasil, a Colômbia. Até o que eu comentei agora há pouco, em relação à barreira linguística. Então, esse trabalho de tradução, de se dar a conhecer mesmo culturalmente, academicamente, eu acho que é muito importante e realmente é muito bacana fazer parte disso. Realmente está sendo um processo muito bonito. E, bom, eu tô aprendendo muito também. Eu acho que é todo tempo a gente tá aprendendo. Bom, é constante, é para sempre. E tá sendo uma experiência super bacana. Mas é isso, faz pouquinho tempo que eu estou, faz 3 meses mais ou menos. Bueno, no llevas mucho con nosotros, pero me gusta que le imprimes mucha pasión. Se te ve muy alegre y muy contenta. Y eso es muy importante. Quisiera que entonces, bueno, yo sé que llevas 3 meses, pero ¿cómo es ese proceso con la editorial? O sea, ellos te envían como el manuscrito y tú, no sé, tienes X tiempo predeterminado, no sé, 10 días, o ¿cómo es ese proceso ya específicamente de la traducción de los artículos?
Depende muito. Realmente me mandam por e-mail os documentos, geralmente em formato Word, e o prazo depende do tamanho do documento ou da pressa realmente de publicação também. Então, tem vários fatores que são considerados. Então, geralmente me mandam um documento Word, e o que eu sempre faço, o processo de tradução, claro que cada tradutor tem uma forma diferente, mas geralmente eu abro no meu computador 2 arquivos Word. Um é com o arquivo a ser traduzido e outro em branco. E eu realmente vou escrevendo, vou traduzindo. E sim, no caso de surgir alguma palavra, alguma dúvida, alguma referência que eu não tenha, geralmente eu busco nos dicionários, na RAI, né, aqui RAI, espanhola, ou os dicionários brasileiros, realmente buscar campo semântico. Mas, em primeiro momento, realmente o que eu faço é como escrever tudo que eu vou... Bom, eu leio o texto, realmente, primeiro, e depois eu escrevo, eu vou fazendo uma transcrição, realmente. E aí, o que acontece, geralmente, dependendo do prazo que se tem, mais tarde ou no dia seguinte, eu sempre releio o texto. E uma coisa que sempre acontece, às vezes, gera muita dúvida com alguma palavra, alguma expressão. É muito comum colocar e pensar... Funciona, mas não funciona tão bem. Não gosto tanto dessa palavra. Então, eu sempre aproveito muito esse segundo dia, essa segunda revisão, para reencontrar realmente, para estabelecer, para resolver as próprias dúvidas que vão surgindo ao longo do processo. Então, às vezes, mandam um arquivo ou vários, às vezes são resumos, realmente varia bastante o material a ser traduzido. Bueno, entonces es un proceso ahí de estar revisando y pues importante que lo que entendí es que haces como un proceso de armonía, ¿no? Que hay palabras que de pronto inicialmente la traducción exacta puede ser una palabra, pero digamos la armonía del texto pues permite que de pronto ajustes, no sé, el texto para que sea como más armonioso al lector en portugués. Entonces, muy chévere y qué bueno, ¿no? Se te nota harto que sabes, o sea, que te gustan mucho estos temas. Me gusta mucho esa energía que le imprimes a las traducciones. Quisiera que ahora nos enfocáramos ahora con el ingeniero Lucidio y nos comentara por qué es importante, ya nos había mencionado, digamos, la exposición, pero el servicio de la traducción en una editorial, ¿por qué es importante? Para que los ilustres a los oyentes de la labor tan importante que realiza Andrezza y los demás traductores. ¿Por qué es importante para una editorial contar con un servicio como este? Antes de continuar, Cris, eu queria fazer uma pergunta. Andrezza, você é tradutora oficial, certo? Não, ainda não. Tradutora não oficial. Tá joia. Mas, independente disso, por que é importante a gente ter essa tradução? Eu não digo ao pé da letra, mas sim com essa concordância com as raízes do idioma, né? E por isso a importância vale aqui da Andrezza e dos outros tradutores, cada um com a sua linha de formação. Porque quando a gente começa a traduzir espectadores e Christian, às vezes a gente quer traduzir ao pé da letra, e traduzir ao pé da letra não é o sentido da palavra ou da frase ou do contexto. Então imagine a gente receber um texto científico, que é o tema de uma revista, de um editorial. Se a gente começar a traduzir ao pé da letra, desculpa aqui a expressão, a gente vai no Google e traduz, não tem problema. O importante é que alguém que conheça realmente a sua formação, a sua trajetória, depois de traduzir, eu acho que tem que fazer uns 3 ou 4 filtros para saber se realmente o que traduziu tem coerência. E tem coerência com o texto original e o que a gente quer transmitir. Imagina a gente construir um artigo de pesquisa para uma revista que vai indexada, que vai ser vista, vai ser consultada por distintos pesquisadores, consultores, entre outras caracterizações, e ter uma tradução que não seja afim ou coerente, vai distorcionar todo o processo de investigação principal e a gente não vai ter essa confiança, essa confiabilidade como revista para ser referência a nível nacional e, logicamente, internacional no momento das buscas de informação. Então, quando a gente tem pessoas como a Andrezza e outros tradutores, logicamente, que entendem o que estão fazendo, que revisam, que deixam o contexto
de maneira suave, harmoniosa, mas entendível, a gente o que está fazendo é criando confiança na revista, confiança nos artigos, porque esse artigo não é para mim, não é para a Andresa, é para que seja divulgado a nível nacional e internacional e que seja consultado. Então, quando a gente tem essa confiança, essa revisão, esse processo institucional, especificamente eu falo da Universidade Militar, não somente como funcionário, a gente transmite essa confiança do leitor de que esses artigos sejam realmente confiáveis, sejam realmente verídicos e que sirvam para o processo das investigações ou pesquisas que eles estão fazendo. Por isso que é crucial ter pessoas como a Andressa, como tradutores, que conheçam a sua língua materna, que conheçam a tradução e não façam tradução ao pé da letra, porque assim perde o sentido e perde a fiabilidade da revista, do artigo em si. Bueno, ingeniero, mucho. Ahí ya da una respuesta muy importante y da un punto clave y es la fiabilidad de los textos, ¿no? Y cómo una traducción, ya sea de manera correcta o errada, puede cambiar totalmente la figura y pues trastornar, por decirlo de alguna manera, todo un texto y toda una publicación. Y adicionalmente, punto importante el que nos menciona, que la traducción es una traducción que tiene que ser, pues, digamos, no es para el editor, no es para la traductora, sino es una traducción que sea amena para el lector. Entonces, muy importante esas anotaciones que nos menciona el ingeniero Lucidio. Ahí más o menos he ido agarrando palabritas del portugués, no me he dejado colgar todavía, entonces ahí voy. La tarea al final de este programa es que pueda decir buenas tardes y me despida en portugués. Ahí voy agarrando palabritas. Andretza, cuéntanos desde tu labor como traductora, ¿cuál ha sido esas dificultades las cuales has presentado? No sé, o de pronto algún término en particular que tú consideres difícil traducir al portugués, o bueno, no sé desde tu experiencia qué dificultades has visto en el momento de hacer las traducciones. Claro. Bom, em relação a traduções em geral, eu sinto que depende muito do contexto, depende do material que vai ser traduzido realmente, o tipo de linguagem que se usa realmente, o gênero textual que se usa, são vários aspectos que são considerados. Bom, eu particularmente acho muito mais simples traduzir texto acadêmico, artigo, porque realmente são... Bom, a linguagem que se usa realmente... Bom, a linguagem formal realmente segue a norma culta, geralmente uma linguagem muito direta, que se vai direto ao ponto, onde se quer chegar, e o que se quer expressar. Então, na minha opinião, é muito mais tranquilo, realmente, para mim, é facilitado traduzir artigos acadêmicos. Já quando se fala de literatura, por exemplo, literatura, poesia, eu acho muito mais difícil. Que realmente é um desafio gigantesco manter, isso, né? Realmente não traduzir literalmente, não traduzir ao pé da letra, como manter a intenção, como manter a essência que o autor decidiu realmente colocar nisso realmente. Quando é uma situação assim, se é um autor que está vivo e está acessível realmente, o ideal sempre é estar em comunicação, em contato com o autor. E, bom, academicamente também nós fazemos muito isso, às vezes em correção de estilo, principalmente, mas para manter a essência, né? Acho que o principal é manter a essência do que se quer dizer. Também, uma coisa que eu percebo quando alguma tradução, também talvez de algum relato literário ou audiovisual, quando é algo mais informal, realmente, que usa uma linguagem que é mais coloquial, expressões idiomáticas, regionalismos, ou quando se trata assim, de marcas que são muito próprias de determinados grupos sociais ou culturas. Realmente é muito difícil. É um desafio manter essa essência, eu diria. Por exemplo, um curta-metragem que eu fiz a tradução há um tempo, trabalhava muito um tema do Pacífico colombiano e falava muito sobre as piangueros, o termo em espanhol, realmente, os colectores de pianguas em espanhol. E o tempo todo trabalhava esse tema. E eu lembro que eu sofri muito realmente para buscar e tentar traduzir, tentar expressar o que é como pianguar.
um verbo que existe realmente e que é intraduzível, porque faz parte da cultura, faz parte das referências do Pacífico colombiano, que levar para qualquer outra parte do mundo talvez não seja tão entendido. Então, eu sinto que é muito mais difícil quando tem algumas referências culturais, quando é uma marca muito profunda mesmo de alguma cultura ou de uma língua, que é algo intraduzível, algo muito difícil realmente. Bueno, entonces ahí tenemos la ventaja de que estos textos científicos son un poco más sencillos, pues por lo que mencionas, ¿no? Que son, digamos que son textos que tienen su estructura ya establecida, de pronto, al ser de pronto literatura o poemas, como los mencionabas, pues al tener una expresión, un sentimentalismo de por medio, exponer o expresar ese sentimentalismo y ponerlo en la traducción, ese es como el quick del asunto, ¿no? Que salga bien y que así como el autor lo plasmó, pues así mismo la traducción plasme esos sentimientos. Entonces, bueno, es una gran labor la que realizas tú, Andretza. Ya para finalizar este primer bloque y ir a la primera pausa, quisiera que nos comentaran, esta es una pregunta para los dos, teniendo en cuenta que estamos en un tiempo donde la inteligencia artificial está abordando muchos aspectos de la sociedad, podemos considerar que la traducción va a ser uno de ellos. Quisiera que desde sus áreas de conocimiento nos dieran como luces acerca de cómo ven la implementación de la inteligencia artificial en un futuro. ¿Podría llegar la inteligencia a reemplazar los procesos de traducción o cómo ven el panorama en un futuro? Entonces no sé si Andretza o ingeniero Lucidio, ¿quién se anima a responder primero? Primero as damas, de más falta. Bueno, mire, Andretza. Bom, é um tema complexo, realmente. Sim, que é pensando especialmente, eu sempre penso muito no ChatGPT, que é essa novidade e que, bom, gerou muita crise em muitos aspectos, realmente. Eu não sei realmente se é o caso de substituir. Realmente, acho que tem coisas que são insubstituíveis, pelo menos por agora, né? Eu sinto que o ChatGPT veio como um avanço, comparando antigas formas de tradução simultânea, ou de tradução em geral, comparando com Google Tradutor, Babel, internet em geral, realmente, que tinham muitas falhas. O ChatGPT se destaca um pouquinho como realmente, assim, por poder contextualizar realmente, ter muito mais insumo, diferentes tipos de linguagem. Então, realmente, é uma competição mais frente a frente, realmente, que gera o ChatGPT e toda essa relação. Mas ainda assim, eu acho que é algo que não dá para simplesmente deixar solto. Dizer, o ChatGPT faz a tradução, perfeito, boa sorte. Realmente não funciona. Não dá para confiar plenamente. Porque eu acho que tem coisas... Que é isso, a linguagem é uma coisa humana, que está em constante transformação. Então, não tem como uma inteligência artificial... reconstruir isso, sabe? Tem coisa que precisa realmente do ser humano, precisa de alguém especializado, bom, no assunto, né? Enfim, se funciona ou não, é um tema complicado. Especialmente, até insistindo um pouco no tema de literatura ou de contextos realmente específicos, culturais, dá para perceber que o ChatGPT não é capaz de substituir o que é humano, né? O que é essa profundidade, eu diria. Então, acho que não, por enquanto. Bueno, Andretza, muchísimas gracias por esa respuesta. Ingeniero Lucidio, desde su punto de vista, ¿cómo ve la intrusión de la inteligencia artificial en los procesos de traducción? Chegamos ao primeiro round que estamos em contra, Andretza. Eu acho o seguinte, Christian e televidentes e Andretza, a tecnologia é um mal necessário. Ela vai chegar para o primeiro conceito de facilitar o nosso entorno. Só que por detrás da palavra facilitar tem muitos conceitos que as pessoas não estão observando. O primeiro delas, eu vou colocar um caso simples, muito simples. Antes a gente chegava num shopping center e tinha a pessoa que nos dava o ticket, a pessoa que recebia o ticket para pagar e a pessoa que recebia o ticket pago. Hoje em dia, você chega num centro comercial, no shopping center,
Não tem ninguém. Você vai, pega o ticket da máquina, vai lá, paga, inserta na maquininha e acabou. Acabou. Isso é tecnologia pura. Pura. Não tem outro processo. O que acontece com a inteligência artificial? Como todas as ferramentas, vai chegar para facilitar os nossos processos. O que falou a Andressa é maravilhoso, não vai substituir, mas vai facilitar. E essa palavra facilitar traz dentro dela esses conceitos que as pessoas não estão observando. Eu já tinha mencionado em outro espaço que já existem ferramentas que humanizam os textos da inteligência artificial, para não deixar tão mecânico, tão estruturado. E tem ferramentas, inclusive, que é parafraseio, ou seja, pegam o texto, vão modificando, vão agrupando, para que não seja tão automático. Infelizmente, eu acho que para toda doença existe uma cura. E qual é a cura? Que as pessoas realmente se preparem tecnologicamente. Que as pessoas realmente saibam distinguir um texto feito por um pesquisador humano e um pesquisador apoiado com a inteligência artificial. Aí é onde está a cura. Sempre vão existir, eu não vou dizer doença, mas eu vou utilizar, sempre vão existir ferramentas com essas facilidades, entre aspas. O que a gente tem que fazer é se preparar cada vez mais e não esperar que essas tecnologias dominem com essa mostra de querer tirar os trabalhos das pessoas, de querer fazer o trabalho das pessoas. Eu acho que aí é onde está o grande lance. A gente é tecnológico desde que acorda, com o alarme aí despertando, o celular despertar todo o tempo, até a hora que a gente vai deitar. Então, o que a gente tem que fazer é estar incorporando esses downloads, esses processos de avanço tecnológico e saber distinguir. O que você quer? Você quer um texto realmente baseado em um pesquisador humano? Tá tudo bem, custa X, custa muito mais. O que você quer? Um texto com bases em inteligência artificial? Eu não sei se eu posso garantir a fiabilidade, a confiabilidade, entre outros aspectos. Poder fazer, pode. O que cabe é que nós, como seres humanos, estejamos um passo adiantado e saibamos distinguir, ou ter esse tato, né, acadêmico. Estou lendo esse texto está muito marcado, esse texto está muito parafraseado, tem uma coisa errada aqui. Então, esse sexto sentido que a gente fala na academia, na parte acadêmica, é justamente saber distinguir esses aspectos para não ter sempre como obstáculo que a tecnologia vai tirar o nosso trabalho, que a tecnologia vai fazer o trabalho, não vai fazer nada. Ou seja, o pensamento crítico mais simples do mundo, o computador sozinho não funciona. A gente tem que apertar o botão on, off, teclar, fazer tudo que tem que fazer. Então, nasce desse princípio básico. Se não existe um ser humano atrás para transformar, não vai existir transformação tecnológica e transformação acadêmica e transformação mundial. Eu acho que simplesmente essa forma de pensar, tirar esses medos bestas, esses medos tontos, que a tecnologia, a inteligência artificial vai deixar de escrever para nós. Não vai, de jeito nenhum. Muy bien, ingeniero Lucidio. Bueno, aquí hay un pequeño contraste de opiniones, pero todas son válidas aquí en Voz Abierta. Entonces, como les mencionaba, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con Voz Abierta para que sigamos hablando ya en nuestro bloque final con estos grandes invitados. Vamos a pausa y ya regresamos. Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Y continuamos ya en nuestro segundo bloque de este programa totalmente en portugués para que cada uno de ustedes conozca cuál es la importancia de la labor de los traductores en una editorial y cómo a través de este intercambio cultural, digamos, al tener publicaciones en otros idiomas, permitimos ampliar un poco más el espectro de las publicaciones en diferentes partes del mundo y podemos hacer esos intercambios de conocimiento que son tan importantes para las instituciones.
Ya en nuestro primer bloque habíamos hablado acerca de el oficio, de la traducción, de pronto cuál es la importancia de tener textos en ese idioma. Ahora quisiera que nos centráramos un poco más acerca del idioma como tal, ¿no? Del lenguaje. De esas cosas de pronto para aquellas personas que nos estén escuchando y tengan, y a raíz de este programa digan, uy, está interesante aprender portugués, ¿por dónde podría iniciar? Antes de entonces, para iniciar este segundo bloque, quisiera que nos respondieran qué es lo más difícil desde su punto de vista de aprender portugués. ¿Cuáles serían como esas dificultades que podrían encontrarse los estudiantes que quisieran aprender este idioma? Andretza. Bueno, yo respondo en español o en portugués, ¿cómo prefiere? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacerlo en español para Sí. que nos quede Para ahí. quedar súper Sí. claro. Listo. Yo creo que lo más fácil y lo más difícil de portugués para hispanohablantes es que realmente es muy parecido. Entonces eso facilita mucho. En primer momento es como una cosa como, ay, yo lo entiendo, yo puedo hablar, yo puedo hacer todo, pero también es la mayor dificultad, porque son lenguas como parecidas, con bases parecidas, pero el problema son las generalizaciones que pasan. Entonces, ¿en qué momento, cómo no estancar o no estar en el portuñol? Se habla mucho en PLE, portugués como lengua extranjera, porque uno que aprende, no sé, hispanohablantes o hablantes de portugués, uno que aprende chino, inglés o lo que sea, tiene certeza, tiene la convicción de que todas las palabras y todas las estructuras que usan son estructuras aprendidas. Tú usas porque aprendiste la lengua. Pero el portugués y el español, uno va muy por, ay, es parecido, ay, es igual, o ay. Entonces, ¿cuándo saber cuándo es diferente? Eso sí es como ir tateando, ir sintiendo y puede generar mucha dificultad. El hecho de que es tan parecido, yo diría que es la mayor dificultad. ¿Cómo desvincular el portuñol? Bueno, ahí está una excelente visión. Ingeniero Lucidio, por su parte, ¿qué dificultades ve para las personas que quieran aprender portugués? Antes de algunos tips, yo creo que lo más, perdón, lo más sano es a los que nos están escuchando, pierdan primero el miedo en hablar, en lanzarse. Les digo por experiencia, no hay cosa más triste que uno llegar a una panadería sin cero de español y todo por mímica. Dos de aquello, por miedo de hablar, miedo de expresarse. Creo que es el primer mensaje que quisiéramos dejar aquí en esa mesa de trabajo. O sea, hablen el idioma que ustedes sepan, el portuñol, el español, el portugués, en fin, como ustedes mejor lo manejen. Lo segundo, rompan esos vicios del lenguaje. Es que yo aprendí portugués escuchando música. Sí y no. La música, y Andrés, que es la maestra del tema, pues me corrige. Pero mi proceso de aprendizaje fue, digamos, el tradicional. Coger un libro, una gramática, con ciertos conceptos, con ciertos elementos. ¿Por qué? Si uno no aprende el idioma de raíz, de base, uno va a aprender, por ejemplo, el español de Colombia, no el español universal, no el idioma castellano. Si uno no aprende el castellano universal, va a aprender el español en el país en el que está. Y si es en Argentina, usted va a salir obviamente con el she, sho, shu, todas esas muletillas que uno tiene, porque es su primer contacto. Y obviamente, pues, trae esos vicios del lenguaje. Lo mismo va a pasar en Brasil, como Andrés también lo comentó, hay muchos Brasiles dentro del Brasil. Entonces, cada región tiene sus costumbres y sus formas. A la par de estar escuchando o teniendo contacto con brasileños o con la cultura, tenga siempre bajo el brazo, como el doctor Chapatín, el libro, para que vaya, o la gramática, para que vaya recordando, revisando, entendiendo, porque eso sí, van a construir como bases, como pilares, un idioma muy robusto. Pero láncense en hablar, láncense en comunicar, en escribir, sin miedo. Eso es lo que les recomiendo, porque a veces uno se bloquea por su propia cuenta, es decir, ay, tengo pena de decir tal palabra, será que es igual, que es similar, y cuando lanza la palabra es la misma que el otro idioma, igualitica, hasta con la pronunciación inclusive. Entonces, no se aferren a tener un idioma, obviamente, pues de una certificación internacional, pero tampoco dejen de lado
el concepto gramatical, para que aprendan el idioma raíz, bien estructurado, con pilares, con conceptos, con estructuras, y después uno va buscando lo que más le gusta, lo que más le llama la atención, que son los sotaques, o más bien la forma de hablar. Hay compañeros míos brasileños que les encanta la forma de que los costeños hablan. Eso ya son gustos, pero el idioma raíz como tal es universal. Después usted busca cómo quiere pronunciar, si como paisa, costeño, argentino, peruano, eso ya es distinto, pero el idioma es el mismo, es la base, la raíz, pero ni 8 ni 80, ni tan lejos de la gramática, pero tampoco pegado con la gramática. Un minutico, ya la reviso antes de contestar la pregunta, tampoco. Pero eso sería como los tips o las orientaciones que uno puede, obviamente, pues brindar a nuestros oyentes. Qué bueno, ingeniero, y muy importante también esa apreciación, ¿no? Tener como el conocimiento, porque como bien lo indica, ¿no? La base es la misma, ¿no? Es la misma gramática, las mismas reglas ortográficas, por decirlo de cierta manera, en la parte de los textos, pero ya la variación, ¿no? Ya cada región tendrá sus particularidades que cada quien pues ya irá interiorizando, pero lo importante es aprender eso, la raíz del idioma y tenerlo muy presente. Ya para finalizar nuestra entrevista del día de hoy, quisiera que pues cada uno, ya el ingeniero Lucidio nos dio unas luces frente a esta pregunta, pero que nos dieran otros tips adicionales que pudiéramos tener de pronto más a la mano, no sé, escuchar música brasileña, bueno, para las personas o los estudiantes que nos ven y que quisieran aprender este segundo idioma. Entonces no sé si tienen algunos tips prácticos, así sencillos, para las personas que quieran aprender. Andretza. Bueno, de forma muy extrema, el tip sería ve a Brasil y aprende de acuerdo con tu necesidad y vive eso, porque uno absorbe mucho realmente como estando con la necesidad, como me toca hablar portugués, me toca aprender y ya. Pero sí, como yo estoy totalmente de acuerdo que es de una forma equilibrada. Como es necesario tener las bases gramaticales, es muy importante realmente eso, conocer la estructura de la lengua y también dejarse ir, dejarse soltar y como tener esas vivencias. Yo sí creo como, bueno, el internet, las herramientas que nos da realmente de películas, series, libros. No sé, como el tip sería encuentre algo que te apasione y hágalo en portugués. No sé, si te encanta Harry Potter, léalo en portugués. Si te gusta, no sé, tango, busque si existe tango en portugués. Yo ni sé si existe, pero no sé, cómo hacer algo que le despierte realmente y que motive realmente a tener la lengua. Si posible, eso, ir a Brasil o tener un contacto con brasileños que te ponga como fuera de tu zona de conforto, digamos así, que te toca sí o sí, de acuerdo con la necesidad, que tú vinculas temas de cursos de nivel básico con nivel avanzado, porque le toca usar en la vida. Bueno, entonces yo diría que esto. Pero ese consejo está muy bueno. Si quiere aprender portugués, puede estar allá 6 meses, 1 año, y ahí sí o sí sale usted aprendiendo al menos lo básico del portugués. Excelente ese consejo, Andrés, y claro, el que pueda, que se anime y pueda hacer ese intercambio cultural. Ingeniero, ¿algún consejo, algún tip adicional de los que ya nos había mencionado para esos estudiantes? Yo creo que para cerrar, Cristian, hay que recordar que cuando uno inicia o está en proceso de formación de otro idioma, uno tiene que ponerse como cuando éramos niños y estábamos aprendiendo nuestro idioma base, o sea, desde chiquitico, literalmente. Empezábamos con dibujos animados, por revistas muy sencillas, muy cortas, y en la medida que uno iba progresando, por supuesto, pues profundizaba las temáticas. Yo creo que ese es uno de los tips para que la gente no se quede como acomplejada en el sentido de que yo no estoy entendiendo nada, pero cuando escucho música entiendo, cuando estoy en Brasil yo los entiendo. O sea, hay que ir despacio. Cada competencia lingüística tiene su proceso de formación distinto. Entonces, no se queden limitados o asustados si ustedes escuchan y entienden muy bien los brasileños. No obstante, cuando están leyendo algo, un texto, en fin, empiecen de lo más básico para que se sientan esa fortaleza y sigan, por supuesto, buscando temáticas un poco más robustas académicamente hablando. Bueno, muy obrigado a los dos. Muchísimas gracias a los dos por esos excelentes tips.
que tienen, igual por recordarle a los estudiantes que tenemos un departamento de idiomas, que ustedes pueden dirigirse a él y ahí también hay cursos de, aparte de inglés, hay portugués, francés, alemán, a los cuales ustedes pueden acceder y ambos tienen excelentes consejos, el del ingeniero, claro, iniciar de forma muy básica, ¿no? Como inició uno de pronto desde lo más sencillo, viendo historietas, algo más ligero, se podría decir, y ya ir complementando poco a poco ese estudio. Entonces, a los dos, muito obrigado. Y el otro que aprendí es boa tarde, ambos. Obrigada. Entonces, muchísimas gracias, Andretza, por tu tiempo, por tu espacio, por tu disposición para estar aquí en Voz Abierta. Ha sido un placer tener este programa especial, diferente, que seguramente será muy atractivo para muchos estudiantes. Y al ingeniero Lucidio Barbosa también muchísimas gracias por su tiempo, por compartir, por ese intercambio entre portugués que estuvieron aquí en esta charla que tuvimos. Entonces, muito obrigado, Andretza. ¿Algunas palabras para el final? Obrigada también. No, muchísimas gracias por el espacio. Realmente es muy, bueno, enriquecedor poder hacer esos intercambios, poder compartir y, bueno, repensar las vivencias y experiencias en la lengua. Y, bueno, ojalá les anime, les motive también y se animen para seguir con portugués y todo eso. Bueno, muchísimas gracias, Andretza. Ingeniero Lucidio, nuevamente muchas gracias. Muito obrigado a vocês por sempre contar com a gente para esse tipo de atividade. Um forte abraço para todos que estão escutando. E motivem-se aí a Brasil. A Andressa tem uma casa enorme, vai receber todos vocês lá com os braços abertos. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias a todas las personas. Muy obrigado a todas las personas que estuvieron ahí conectadas con Voz Abierta y recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como UMNG Radio y también pueden encontrar este podcast como Voz Abierta, el podcast de la editorial neogranadina. Mi nombre es Cristian Felipe Quintero, quien los estuvo acompañando en este episodio y nos veremos en un próximo con más información y más contenido de calidad acerca de la editorial neogranadina. Sin más, agradecerles, muchísimas gracias.